Como criar grupos fortes e motivados, Daniel Coyle. Prepare-se para uma experiência auditiva com este resumo otimizado, onde você vai descobrir os segredos emocionais por trás dos grupos mais bem-sucedidos do mundo. Ao longo dessa jornada, você vai aprender como criar um ambiente onde a inovação flui naturalmente, onde os problemas são resolvidos com leveza e onde indivíduos se transformam em equipes capazes de feitos extraordinários. E se esse tipo de conteúdo te inspira, não esquece de se inscrever no canal Otimizado e deixar o seu like. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo ao seu desenvolvimento real. Daniel Coyle mergulhou nas estruturas internas de grupos de elite, desde tropas militares até estúdios de cinema e startups bilionárias, e revelou que o sucesso não depende de talento bruto ou inteligência individual. O que realmente importa são 3 habilidades emocionais, quase invisíveis: construir segurança, compartilhar vulnerabilidades e estabelecer um propósito comum. E tudo começa com a segurança emocional. Imagine trabalhar num lugar onde todos se sentem pertencentes, conectados, seguros. Não é sobre ter colegas de trabalho, é sobre ter uma família emocional, como descrevem os integrantes das equipes, mais coesas. O sentimento é visceral. Você sabe que pode errar sem ser julgado. Sabe que pode propor ideias malucas sem medo de ser ridicularizado. Essa segurança não é algo que se compra ou se impõe. Ela é sentida no corpo. E como se constrói esse ambiente? Coyle revela um padrão oculto. A segurança nasce de pequenos rituais de conexão humana. Proximidade física real, pessoas sentadas em círculo, conversas curtas e intensas, contato visual, toques físicos sutis como apertos de mão ou abraços. Nada de discursos longos, nada de hierarquias sufocantes. O que importa é a química emocional, aquela vibração quase mágica que sentimos quando um grupo está realmente conectado. Pesquisadores descobriram que essa química nasce das deixas de pertencimento. Gestos e comportamentos que dizem, sem palavras: você está seguro aqui. São detalhes como a energia na fala, o modo como se escuta, a atenção ao outro, a linguagem corporal coerente. Essas deixas têm 3 qualidades: energia, investimento genuíno na troca, individualização, você importa, e orientação futura. Isso não é só um momento, é uma relação contínua. Tudo isso gera uma mensagem clara ao inconsciente: você pertence aqui. Mas atenção, não basta fazer isso uma vez. Nosso cérebro é treinado para detectar inconsistências. É preciso uma sinalização emocional constante. A segurança não é declarada. Ela é construída dia após dia, gesto após gesto. Coyle mostra que os grupos mais eficazes se organizam de forma bem diferente do que estamos acostumados. Em vez de estruturas rígidas, existe fluidez. Em vez de líderes distantes, existem facilitadores emocionais. E o mais surpreendente, os melhores grupos têm um padrão de comportamento invisível, mas poderoso. Ele é composto por 5 fatores principais. 1. Todos conversam e escutam de maneira equilibrada, sem dominadores, sem silêncios forçados. 2. O contato visual é intenso e constante. Não existe desconexão emocional. 3. A comunicação flui entre todos. Não gira apenas em torno do líder. 4. Conversas paralelas e informais são incentivadas. A criatividade se nutre do caos controlado. 5. Os integrantes exploram ambientes externos e trazem ideias novas. A inovação vem da exposição ao diferente. E aqui surge uma lição crucial. As palavras importam menos do que os comportamentos que geram emoção. Não adianta dizer que um ambiente é seguro se as ações não transmitem isso. As emoções são o código-fonte da cultura de grupo, e elas se manifestam nos detalhes. Insights otimizados. A base de uma equipe forte é o sentimento de pertencimento real, não a eficiência técnica. Pequenos gestos de conexão criam mais impacto do que grandes discursos de motivação. A segurança emocional não é construída com palavras, é percebida no corpo, nos olhos e nos silêncios. Deixas de pertencimento são como nutrientes invisíveis. Sem elas, o grupo adoece.
Para gerar inovação, é preciso primeiro criar um ambiente onde todos se sintam livres para errar. Na próxima parte, vamos mergulhar em como a vulnerabilidade intencional pode se tornar o motor secreto da cooperação verdadeira. E como grandes equipes aprendem a sentir dor juntas, para crescerem juntas. Não perca! A segunda habilidade, essencial revelada por Daniel Coyle, é ao mesmo tempo a mais desconfortável e a mais poderosa. Compartilhar vulnerabilidades. No mundo das equipes extraordinárias, a força não vem de parecer invulnerável, vem da coragem de mostrar fraqueza. Parece contraintuitivo, mas o que conecta as pessoas profundamente não são as máscaras de perfeição, mas os momentos em que alguém baixa a guarda e diz: "Eu preciso de ajuda". É nesse instante que o verdadeiro vínculo começa. Para entender isso, Coyle mergulha em pesquisas feitas por Jeff Poser, professor de Harvard, que estudou como pequenas interações emocionais criam efeitos em cascata dentro dos grupos. A descoberta foi clara. A confiança não precede a vulnerabilidade, ela nasce dela. Ou seja, quando uma pessoa compartilha algo pessoal e a outra responde com abertura, inicia-se um ciclo de conexão. A norma é estabelecida. Aqui, a fraqueza é bem-vinda. E aos poucos, o grupo cria um espaço onde ninguém precisa fingir. Essa troca de vulnerabilidades é como a argamassa invisível de uma equipe. A pessoa A revela algo, a pessoa B responde, com algo igualmente autêntico, e assim se estabelece uma norma tácita. Estamos juntos, sem máscaras. E não é só teoria. Coyle traz exemplos práticos, como o da Pixar, onde reuniões conhecidas como Brain Trust servem para criticar filmes ainda em desenvolvimento. Ali, não há espaço para vaidade. Todos se preparam para ouvir verdades duras. Como diz o presidente da Pixar, nenhum dos nossos filmes presta no começo. O trabalho é fazer eles prestarem. É doloroso? Sim, mas é nesse atrito que surge a centelha criativa. Não existe crescimento verdadeiro sem desconforto. E por isso, os melhores grupos treinam a vulnerabilidade como se treinam um músculo. Repetem, erram, voltam e melhoram. Mas como criar esse ambiente em que a vulnerabilidade floresce? Coyle é direto. O líder precisa ser o primeiro a se abrir. Se ele não mostrar que erra, que duvida, que precisa de ajuda, ninguém mais o fará. A cultura da verdade só floresce onde há espaço para o erro. E essa abertura começa pelo topo. No Google, por exemplo, líderes foram incentivados a fazer 3 perguntas simples às suas equipes. 1. O que estou fazendo que você acha que devo continuar fazendo? 2. O que você gostaria que eu fizesse com mais frequência? 3. O que posso fazer para facilitar o seu trabalho? Perguntas simples, mas que exigem uma disposição rara. Ouvir o que talvez doa e agradecer por isso. Esse tipo de atitude diz muito mais do que qualquer manual de liderança. Ela transmite segurança, respeito e abertura. Coyle também mostra que lidar com assuntos negativos pessoalmente é uma arte esquecida. Não se trata apenas de passar uma informação difícil. Trata-se de manter o vínculo emocional, mesmo nas situações mais delicadas. Feedbacks duros não precisam ser cruéis, mas precisam ser verdadeiros. E, acima de tudo, precisam ser humanos. Outro ponto fundamental, a escuta ativa. Ouvir não é esperar sua vez de falar. É mergulhar na fala do outro, sem a pressa de resolver, sem querer parecer sábio. É sobre estar presente, inteiro, disponível. Os ouvintes que criam laços não interrompem com sugestões, eles mantêm o espaço para o outro continuar se revelando. Tudo isso forma uma cultura emocional densa e corajosa. Uma cultura onde o líder, de tempos em tempos, precisa desaprender. Deixar o time agir sem controle total. Confiar no processo coletivo. Permitir que o erro coletivo se transforme em aprendizado compartilhado. Isso exige humildade e confiança e verdade. Insights otimizados. A confiança não é o início da vulnerabilidade, é o seu fruto. Quando um líder se mostra humano, ele dá permissão para o grupo fazer o mesmo. Feedbacks verdadeiros não precisam machucar, mas devem sempre tocar fundo. Escutar de verdade
é abrir espaço para que o outro se revele, sem pressa, sem interrupção. A vulnerabilidade não enfraquece o time. Ela é o cimento invisível que une os integrantes de forma real. Na próxima parte, vamos explorar o terceiro pilar das equipes brilhantes: o poder do propósito claro e coletivo, e como ele transforma grupos comuns em verdadeiros organismos vivos. Não perca! Quando falamos sobre times que se mantêm unidos, diante de pressões extremas, que continuam avançando mesmo em meio ao caos, uma força silenciosa os sustenta: o propósito. Daniel Coyle revela que o verdadeiro diferencial entre grupos bons e grupos extraordinários está na clareza emocional sobre o porquê eles existem. Em ambientes de alto desempenho, o propósito não é uma frase bonita na parede. É um pulsar constante no cotidiano. Uma energia invisível que alinha corações, decisões e comportamentos. Coyle relata que os grupos mais eficazes cultivam esse propósito não através de grandes discursos ou estratégias complexas, mas por meio de sinais pequenos, constantes e simbólicos. São frases repetidas, histórias resgatadas, palavras de ordem que ecoam nos corredores e nos rituais do grupo. Cada membro sabe exatamente onde está, para onde está indo e, principalmente, por que está indo. O propósito é a ponte entre o presente imperfeito e o futuro desejado. E quanto mais essa ponte for reforçada, mais sólido será o comprometimento de cada integrante. Uma das ferramentas mais eficazes para ativar essa força é o chamado contraste futuro. Coyle cita o experimento da psicóloga Gabrielle Oettingen. Primeiro, peça a uma pessoa que visualize seu futuro ideal. Em seguida, convide-a a refletir sobre os obstáculos reais que se interpõem até esse futuro. Esse simples exercício cria uma tensão motivacional poderosa. Não mais uma fantasia, mas um plano emocional. As equipes que praticam isso sabem onde querem chegar, mas não negam as pedras no caminho. Isso as torna mais resilientes, mais afiadas, mais conectadas com a missão. E por que isso funciona? Porque o cérebro humano é movido a narrativas. Os grupos bem-sucedidos que Coyle visitou não apenas têm metas. Eles contam histórias sobre essas metas. Relembram conquistas passadas, celebram os desafios superados, repetem os valores que os unem. É nesse ciclo de resgate e projeção que o propósito se fortalece. Mais do que isso, o propósito se torna palpável, sentido nos detalhes do dia a dia. Coyle mostra que a responsabilidade do líder é repetir o propósito até que ele se torne carne, suor, ação. Isso envolve nomear prioridades com clareza, identificar onde o grupo precisa de proficiência técnica e onde precisa de criatividade. É um jogo de alinhamento sutil, em que cada frase, cada reunião, cada atitude carrega uma mensagem. É por isso que estamos aqui. As frases de efeito simples são armas poderosas nesse processo. Em vez de burocracia, elas criam memória emocional compartilhada. Em vez de metas frias, criam senso de missão. Frases como "isso é o que fazemos aqui" ou "nossa missão é maior que o erro de hoje" se tornam âncoras mentais. Pequenas, mas intensas. E há um detalhe crucial: as culturas bem-sucedidas não escondem suas crises, elas as honram. Coyle mostra que líderes de grupos excepcionais falam com gratidão sobre os fracassos, porque é ali que o verdadeiro propósito se revela. É quando tudo parece desabar que a equipe decide o que ela realmente é. E se o grupo usa a dor para alinhar seus valores, então essa dor vira força. A crise vira cola emocional. E o que era fragilidade vira identidade. Insights otimizados. Propósito não é frase bonita, é frequência emocional diária. Pequenos sinais constantes criam mais engajamento do que grandes campanhas de motivação. Histórias conectam mais do que metas. Uma equipe alinhada emocionalmente lembra de onde veio e sabe onde quer chegar. O contraste entre sonho e obstáculo é o motor psicológico da motivação real. Crises revelam valores. Os melhores grupos não apagam seus fracassos. Eles os transformam em combustível coletivo. Na parte final, vamos fechar este resumo com uma costura emocional poderosa, integrando os 3 pilares:
segurança, vulnerabilidade e propósito. E ainda, um convite para você aplicar esses aprendizados e descobrir a força de um grupo real ao seu redor. Nos vemos lá. Perguntar. Ao ChatGPT, tudo se resume a isso. Grupos excepcionais não são feitos de talentos isolados. São feitos de conexões poderosas. A mágica não está nos currículos brilhantes, mas nos pequenos gestos, nas palavras certas ditas nos momentos certos, na segurança silenciosa de saber que você pode errar, cair e ainda assim ser aceito. Quando Daniel Coyle mergulha nos bastidores das equipes mais eficazes do mundo, ele não encontra fórmulas secretas ou superpoderes. Ele encontra humanidade refinada. E é exatamente isso que transforma times comuns em famílias invencíveis. O senso de pertencimento não é dado por organogramas ou slogans. Ele nasce quando alguém olha nos seus olhos e diz, sem palavras, eu te vejo, você pertence aqui. Essa é a base da segurança psicológica, e ela é construída com paciência, repetição e presença emocional. Cada gesto de escuta, cada toque de gentileza, cada verdade dita com firmeza, tudo conta. Mas a segurança por si só não sustenta o voo. É preciso o motor invisível da vulnerabilidade compartilhada. E aqui, o jogo muda. Porque não é sobre ser fraco, é sobre ser autêntico. Mostrar suas falhas, seus medos, suas dúvidas, não como um pedido de socorro, mas como um convite à conexão. Quando o líder se desnuda, o grupo se liberta. Quando um erro é acolhido em vez de punido, nasce a coragem de tentar de novo. É nesse espaço desconfortável que nascem as soluções brilhantes. E tudo isso só faz sentido se tiver um propósito. Um porquê que queime no peito que una as manhãs cansadas com os sonhos grandes. Não se trata de frases bonitas, mas de sinais diários, histórias contadas repetidamente, pequenos rituais que lembram o time do que realmente importa. É o mural com fotos antigas, a frase escrita na parede, o gesto simbólico que faz todos se lembrarem. Estamos juntos nisso porque isso vale a pena. Esses 3 elementos não são conceitos, são músculos. Precisam ser exercitados, precisam de repetição, precisam de líderes corajosos e grupos dispostos a trocar status por verdade. E quando isso acontece, o improvável se torna inevitável. Grupos que performam além da média, inovam com mais frequência e permanecem unidos mesmo sob pressão extrema. Insights otimizados. Não basta ter um time, é preciso ter uma história, um porquê, um coração batendo em uníssono. Líderes que erram em público criam espaços onde a verdade floresce. A base de todo grupo extraordinário não é inteligência, é segurança emocional. Times que compartilham fraquezas, compartilham força. Um propósito claro não empurra. Ele puxa, ele guia, ele inspira. Gostou deste resumo otimizado? Então se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Aqui no Otimizado, você encontra conteúdos poderosos de desenvolvimento pessoal, psicologia aplicada, produtividade e crescimento profissional, tudo explicado de forma prática, envolvente e impactante. Assista aos próximos vídeos e otimize seu conhecimento. Temos aprendizados transformadores esperando por você.